Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre pancreatite aguda, conversando sobre as complicações. Para quem não está lembrado, na nossa última aula nós tivemos bastante ação, suspense e romance, quando nós trabalhamos sobre a classificação da pancreatite em intersticial edematosa ou necrosante nos aspectos de imagem. Basicamente, nós temos que lembrar que a função do exame de imagem é identificar ou descartar a presença de necrose e classificá-la em intrapancreática, peripancreática ou mista. Quem não está lembrado, basta assistir o vídeo novamente e relembrar da aula. Hoje nós vamos focar nas coleções, que são uma das manifestações mais comuns da pancreatite aguda. Basicamente, para a gente diferenciar e saber nomear corretamente a coleção, nós temos que nos basear no conteúdo dela. Existem algumas coleções que são puramente líquidas e outras que contêm líquido junto com debris necróticos. E baseado nesses achados, a coleção recebe um determinado nome. Alguns termos antigos que estavam na última classificação de Atlanta, como pseudocisto agudo e abscesso peripancreático, foram abolidos e não devem mais ser usados. O que a gente vai usar agora são os 4 termos que a gente vai ver em seguida. São os seguintes: coleção líquida peripancreática aguda, coleção necrótica aguda, pseudocisto e necrose pancreática organizada ou delimitada. Varia com a tradução. Então vamos lá. Para a gente classificar em cada uma dessas 4 chaves, nós temos que elaborar um raciocínio. O primeiro raciocínio é ver há quanto tempo o paciente está apresentando a clínica de pancreatite quando o exame é feito, o tempo de dor. Se é menor ou igual a 4 semanas ou é maior do que 4 semanas, ou seja, um mês. Em que tipo de pancreatite essa coleção se encaixa? Se nós estamos frente a uma pancreatite intersticial, ou seja, aquela que não tem necrose, ou uma pancreatite necrosante. A localização dessa coleção, se ela é predominantemente e puramente extrapancreática ou se ela é mista, tem tanto um componente intra quanto um componente extrapancreático. E por fim, as características dessa coleção. Quando nós temos uma pancreatite aguda intersticial, sem necrose, durante o primeiro mês, uma coleção puramente extrapancreática, que é relativamente homogênea, líquida, não tem paredes e vai se moldando ao retroperitônio, ela deve ser chamada de coleção líquida aguda peripancreática. Quando nós temos um paciente a menos de 4 semanas da clínica, numa pancreatite necrosante, com componente tanto intra quanto extrapancreático, e essa coleção se mostra de forma heterogênea, líquida, sem paredes e com componentes não líquidos, ela deve ser chamada de coleção necrótica aguda. Agora, os pacientes com mais de 4 semanas. Um paciente com mais de 4 semanas que não tinha necrose, era uma pancreatite intersticial e a localização é predominantemente extrapancreática, uma coleção homogênea, circunscrita, com parede e que contém somente líquido, deve ser chamada de pseudocisto. E por fim, paciente há mais de um mês de clínica, que tem uma pancreatite necrosante, tem uma coleção tanto intra quanto extrapancreática, que se apresenta de uma forma heterogênea, contém componentes não líquidos e encapsulada, ela deve ser chamada de necrose pancreática organizada. Colocando assim, elas parecem um pouquinho confusas, então a gente vai agora dissecar um a um para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro, as coleções relacionadas à pancreatite intersticial edematosa, aquela que não tem necrose. O primeiro é a coleção líquida aguda. Uma coleção que é formada por exudação sem necrose. Essas coleções são livres, elas vão se delineando no retroperitônio, ocupando o espaço que as contém. São sempre peripancreáticas, você não pode ter nenhum componente hipodenso no interior do pâncreas, porque esse componente hipodenso fala a favor de necrose, não fala a favor de ser uma coleção. Em termos de manejo clínico, essas coleções não devem ser puncionadas, porque isso não se associa a uma melhora do desfecho, pode até levar à infecção. E o grande problema que a gente já discutiu é que muitas vezes, num exame muito precoce, durante a primeira semana de clínica, é muito difícil você diferenciar essa coleção de uma necrose pancreática. Então, por isso que a gente prefere fazer o exame com mais de uma semana, que é quando a classificação acaba sendo mais certeira. Então, nós temos uma imagem aqui. Vamos raciocinar nessa imagem dentro daqueles termos que a gente viu. A gente tem essa coleção apontada pela seta, com densidade de líquido. Percebam que ela é extrapancreática, está correndo ao redor do pâncreas. É um paciente com menos de 4 semanas, isso a gente vai ter na história clínica. É um paciente que não tinha áreas de necrose no parênquima, portanto uma pancreatite intersticial. E as características dela? A gente vê aqui que ela é relativamente homogênea. Homogênea, líquida, sem paredes e que vai se moldando ao retroperitônio. Como vocês veem aqui, ela faz toda a curvatura do espaço pararrenal anterior, preenche todos os critérios para a gente chamar de uma coleção líquida aguda peripancreática. Simples assim.
Uma coisa muito interessante de vocês notarem, às vezes a gente vê uma coleção mais caprichosa, mais organizada, assim, fazendo um círculo, e tem vontade de chamar isso de um pseudocisto, porque é algo que vem bem fácil à cabeça. Porém, nós não podemos chamar essa coleção de pseudocisto, porque ela está sendo feita num paciente com menos de um mês de clínica. Por que ela fica tão redonda assim? Porque esse líquido está ocupando a bolsa mental menor, aquele espaço que fica atrás do estômago. Por ser uma localização onde o líquido se molda, como a gente viu, pode muitas vezes gerar essa imagem caprichosa, mas não se deixe enganar. Você não pode chamar de pseudocisto porque tem menos de 4 semanas. Como está na bolsa menor, pode fazer esse formato mais arredondado, mas isso não passa de uma coleção líquida aguda, que nem a última que a gente viu. Não se confundam. Aqui a gente vê outros casos, a seta aponta o parênquima pancreático que está realçando o normal, e essa coleção extensa aqui que se molda no espaço pararrenal anterior, vai ocupando o retroperitônio, mas percebam que o conteúdo dela é relativamente homogêneo. A gente não percebe debris, nenhum aspecto heterogêneo, por isso continua sendo chamada de coleção líquida aguda. Agora para o segundo tipo, que é o pseudocisto. O pseudocisto é aquela coleção que desenvolve uma cápsula após 4 semanas, e essa cápsula vai apresentar um realce no exame com meio de contraste. O conteúdo desse pseudocisto é somente líquido, então você não observa um material que não está liquefeito no interior, que serão debris e restos necróticos. Se você vê pelo menos um floquinho de gordura ou partes moles, qualquer tecido que não tenha a mesma densidade do líquido, você não vai chamar de pseudocisto, você vai chamar de WON, Walled-off Necrosis, que é uma outra categoria que a gente vai ver mais pra frente. Então, o pseudocisto tem sempre um conteúdo homogêneo. Alguns aspectos de manejo, vai lembrar que às vezes o pseudocisto pode comunicar com a árvore ductal pancreática e ocorrer uma drenagem espontânea para o interior de uma víscera oca. Numa ressonância ele costuma ser homogeneamente hiperintenso em T2, porque ele tem um aspecto bem homogêneo. Menos de 10% das pancreatites intersticiais edematosas vão evoluir para pseudocisto, então não é um achado tão frequente assim. E o mais comum é que ela seja puramente peripancreática, que não tenha nenhum componente no interior do parênquima. Raramente, alguns pacientes que foram submetidos à necrosectomia, ou seja, tiraram um pedaço do parênquima que estava necrosado, você pode ter um pseudocisto se originando a partir do local onde foi feita a ressecção cirúrgica. Porém, isso não é o mais comum, mas vale a pena ter essa informação em mente. Agora para as imagens, então. Nós vamos a essa coleção aqui. Sempre que a gente vê a coleção, a gente puxa a tabela da nossa memória e tenta encaixar dentro de umas 4 categorias. Então, é um paciente que não tinha necrose pancreática, uma pancreatite intersticial, com mais de 4 semanas de clínica. Isso a gente vai ter de informação fornecida previamente. Percebam como essa coleção é predominantemente, puramente, na verdade, extrapancreática, está totalmente fora do parênquima. E ela é homogênea, circunscrita, e se vocês olharem ali nas setas, possui uma fina cápsula que realça perifericamente. Como o conteúdo dela também é homogêneo, a gente sabe que pode chamar de pseudocisto. Então, agora nós passamos para as coleções relacionadas à pancreatite necrosante. Então, os pacientes que desenvolvem pancreatite aguda necrosante e dentro das primeiras 4 semanas se apresentam com uma coleção, recebem o nome de coleção necrótica aguda. O local mais comum desse tipo de coleção é na bolsa menor, nos espaços pararrenais e no interior do pâncreas. Em geral, essas coleções são múltiplas, loculadas e podem se estender até o interior da pelve. E o mais comum é que elas se manifestem com componentes sólidos e gordura no seu interior, que seriam os debris necróticos. Nas primeiras 3 semanas pode ser difícil diferenciar essas coleções necróticas de coleções relacionadas com a pancreatite intersticial. Por isso, quando você está em dúvida, vale a pena fazer um controle um pouquinho mais tardio, quando a necrose se torna mais evidente. E um aspecto bastante importante que a gente não pode esquecer, o mais comum é que essas coleções sejam heterogêneas. Porém, mesmo que a coleção se mostre homogênea, se você tiver necrose no parênquima pancreático, ela deve ser classificada como uma coleção necrótica aguda. Então, o aspecto da coleção é secundário à presença de necrose no parênquima. Se tiver necrose do parênquima, não importa se a coleção é homogênea ou heterogênea, ela tem que ser chamada de coleção necrótica aguda. Então, nessa imagem aqui, a gente fica até difícil delimitar onde começa a coleção, onde começa o parênquima pancreático, mas eu chamo a atenção de vocês para a ponta da seta, que representa os debris necróticos, essas imagens hipodensas mais heterogêneas. Então, num paciente dentro do primeiro mês da doença, que apresentou pancreatite necrosante, tem uma coleção que pode ser intra ou extrapancreática ou ambas, que se mostra de maneira heterogênea, embora isso seja variável, líquida, sem paredes e com componentes não líquidos no seu interior, deve ser classificado como portador de coleção necrótica aguda.
E por fim, a necrose pancreática organizada ou delimitada, depende de onde vocês forem ler a tradução. Após 4 semanas, essa coleção que a gente acabou de ver desenvolve uma parede espessa e passa a se chamar de WON, Wall of Necrosis. Ela apresenta uma parede que realça e no seu interior o líquido contém também gordura e restos pancreáticos. Comumente ela afeta tanto a porção intrapancreática quanto extrapancreática, notavelmente a bolsa menor. E a ressonância magnética é superior à tomografia para a gente avaliar esse tipo de complicação. Aqui a gente tem uma imagem tanto de tomografia quanto da ressonância, mostrando essa coleção basicamente intrapancreática, mas caracterizada pela seta aqui, que é a presença dessa cápsula espessa. Então, um paciente mais de um mês com sintomas, que desenvolveu uma pancreatite necrosante, pode ter tanto componente intra ou extrapancreático, mas uma coleção heterogênea com componentes não líquidos e principalmente encapsulada deve ser classificado como necrose pancreática organizada. E é isso, pessoal. Relembrando, quando nós temos o exame para avaliação de pancreatite, temos que colocar em uma dessas duas categorias, intersticial aguda versus necrosante. E quando a gente vê uma coleção, que é uma das complicações mais frequentes, tem que colocar numa dessas 4 categorias, baseado no tempo de evolução, 4 semanas ou menos 4 semanas, se a gente está frente a uma pancreatite intersticial ou necrosante, se ela é intra ou extrapancreática e o aspecto da coleção. Por fim, o grande objetivo da última revisão da classificação de Atlanta é reduzir confusões, fazer com que todo mundo fale a mesma língua quando está frente a uma pancreatite aguda. E é importante que a gente tenha conhecimento dessa classificação e dos diferentes tipos de nomenclaturas, porque eles representam fases diferentes da doença que levam a um impacto diferente em termos de severidade e de tratamento. O raciocínio-chave é sempre ter em mente o tempo de evolução e a presença de componentes não líquidos no interior das coleções. E é isso, pessoal. Esse é o símbolo do Atlanta Falcons, o time de futebol americano de Atlanta. Continuemos leais ao nosso estudo, então. Muito obrigado.